Hey guys! Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o uso da palavra like. Para esse vídeo nós vamos ver like sendo uma preposição usada com o verbo to be. Perguntas nesse estilo what, verb be, noun and like são usadas para pedir para alguém descrever a característica ou qualidade de alguma coisa. Pedir para alguém dar opinião sobre algo ou falar sobre a personalidade de um indivíduo. Se eu quiser te perguntar, me fale sobre o seu país, como é o seu país? Eu vou fazer essa pergunta em inglês. What is your country like? Ou what's your country like? Possíveis respostas seriam my country is ou it is. Ou se você quiser contrair, it's. My country is big, warm and expensive. Ou it is big, warm and expensive. Agora eu quero saber sobre a sua cidade. Como ela é? Me dê as características e qualidades dela. What is your city like? Ou what's your city like? My city is very cosmopolitan. Ou it is very cosmopolitan. Vamos supor que eu vejo que você está segurando um livro. Eu fico curiosa e quero saber sobre o que é o livro. Então eu quero saber se o livro é interessante ou não, sobre o que é a história. Então eu também vou usar esse estilo de pergunta. What is the book like? What's the book like? Eu estou pedindo para você me dizer sobre o livro. Tell me about this book. Okay? What's the book like? Oh, it's interesting. It's about... Então você começa, é muito interessante. É sobre... Aí você conta sobre a história do livro. Se eu te perguntar, what's the book like? Você não pode dizer it is like interesting, ok? Nós não colocamos like em respostas, apenas o verbo to be para falar sobre as características de algo. Ou seja, nós vamos usar adjetivos para dar qualidade ou característica de algo ou alguém. What's the book like? It is interesting. Não diga it's like interesting. What's your country like? My country is like very big. Não, errado. Você usa apenas o verbo to be. My country is very big. A pergunta anterior foi what's the book like? Certo? Book. Um substantivo no singular. Se eu quero saber sobre livros, ou seja, os substantivos no plural, eu tenho que conjugar o verbo to be também. Então, nós usamos is para substantivo no singular, are para substantivos no plural. Então, eu vou dizer assim, what are those books like? What are the books like? Então, a sua resposta vai ser they are. Os livros são, certo? Eles são, they are. Então, revisando. What's the book like? It is very interesting. What are the books like? What are the books like? They're really good. Esses primeiros exemplos falamos sobre coisas, mas podemos usar essa estrutura para falarmos sobre pessoas também. Por exemplo, what's your family like? What's your family like? What is your family like? Aqui eu quero saber como é a sua família. Ela é grande, é pequena? Qual é a personalidade de cada membro familiar? Então, você vai dizer um pouco da característica de cada um. Well, there are 4 people in my family. Myself, my brother, my mother and my father. My mother is kind and she's a teacher, and so on. Então daí você vai falar um pouquinho do seu pai, do seu irmão e da característica de cada um. Mais exemplos. What's your boss like? What's your boss like? She's not very strict. She's not very strict.
What are your neighbors like? What are your neighbors like? What are? Então, significa que eu tenho um substantivo no plural. Neighbors. What are your neighbors like? They're okay. They're friendly. Mas se eu perguntar, what is your neighbor like? Então você pode me dar she ou he. She's good-natured. Have you met our new teacher? Have you met our new teacher? No, what's she like? She's really nice. Qualquer coisa que você colocar entre o verbo to be e like, você está dizendo tell me about it, tell me about him, tell me about her, tell me about them. What's our new teacher like? Oh, she's really friendly and outgoing. Quer dizer, a sua pergunta quis dizer tell me about our new teacher, tell me about her. Eu já vi algumas pessoas mudarem essa estrutura dessa forma. Ao invés de perguntar, what's your new apartment like? What is your new apartment like? Eles diziam, how is your new apartment like? Eles trocavam o what pelo how e não pode. Você tem que usar what, verb be, noun, and like, ok? Não diga how like, mas what like, alright? Por exemplo, what's Anna's new boyfriend like? What is Anna's new boyfriend like? He's really cool. E não, how's Anna's new boyfriend like? Eu te disse que essa pergunta foca na personalidade de um indivíduo, mas algumas pessoas aproveitam essa questão para falar de uma forma genérica sobre a aparência de uma pessoa. Isso pode ocorrer, mas essa questão não foca na característica física de um indivíduo, e sim na personalidade. Eu vou explicar num próximo vídeo como podemos fazer questões com a palavra like quando queremos saber sobre as características físicas de uma pessoa. Haverá contextos que o verbo to be da questão poderá ser conjugado no passado. Vamos dizer que você foi no cinema ontem à noite e hoje o seu amigo te pergunta what was the movie like last night? Aí você vai dizer it was okay. It was okay. The actors were great, but the story was slightly boring. Você viu? Na minha resposta eu usei o verbo to be no passado também, porque eu quis saber do filme de ontem à noite. What was the movie like last night? It was okay. The actors were great, but the story was slightly boring. Então vamos rever essas estruturas. No presente nós temos what is, singular noun, and like. Ou what are, plural noun, like. E no passado temos what was, singular noun, like. Ou what were, plural noun, like. To be like é usado em questões para perguntarmos sobre o tempo. Como o tempo está hoje? What is the weather? Weather. What's the weather like today? Oh, it's beautiful today. It's sunny and bright. Okay. What's the weather like in your city? It's really hot and dry. What's the weather like in your city? What's the weather like today? What's the weather like? It's beautiful. It's sunny and it's overcast. It's cloudy. It's raining. Eu fiz vídeos sobre clima e tempo. Eles estarão disponíveis aqui no link acima. Guys, eu tenho mais uma estrutura para vocês. What is it like to and the base verb? Ou what is it like
and the verb in gerund, certo? Nós usamos essa estrutura quando nós queremos saber algo assim. Por exemplo, você tem um amigo que começou a trabalhar no Google. Nossa, você deve estar super curioso para saber como é trabalhar na empresa Google. Então, você vai perguntar para o seu amigo: What is it like to work at Google? Ou What is it like working at Google? Ok? What is it like to work at Google? Ou What is it like working at Google? Ou vamos dizer que seu amigo ou sua amiga decide estudar nos Estados Unidos, abroad. Você tem muita curiosidade em saber como é estudar nos Estados Unidos. Então, depois de 2 meses, você liga para o seu amigo, sua amiga e pergunta: What is it like to study abroad, to study in the USA? Ou seja, você está perguntando: Tell me about your experience, ok? Me fale um pouco da escola, dos Estados Unidos, da sua experiência. E o mesmo com o primeiro exemplo. Me fale sobre a empresa, me fale sobre a sua experiência, quanto tempo você está lá, o que você acha dos colegas de trabalho, dos diretores, enfim. Fale, descreva sobre essa experiência. What is it like to work there? What is it like working there? E por último, guys, não deixe de praticar. Elaborem perguntas, responda essas perguntas e fiquem muito atentos como os nativos usam essa estrutura. Alright? I see you in the next video. Bye, guys!